Olá, estou aqui hoje com um pequeno atraso, mas tudo bem, sinto muito. Hoje vamos falar sobre... Érica, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre fazer escolhas, ok? Tive imensos problemas, quebrou o meu suporte do meu telefone e tive que aqui inventar umas coisas. Pronto, o telefone tá fixo, mas o meu suporte que eu adoro foi embora. Então agora vamos ter que buscar outras coisas. Pronto, sem mais delongas, hoje nós vamos falar então sobre fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas é um tema muito delicado, ok? Então eu até vou esperar aqui uns minutinhos enquanto isso, para que algumas outras pessoas se conectem. Claro que sim, querida, claro que sim. A Catarina aqui e por favor, aproveitem, façam como a Catarina. Aproveitem para fazer perguntas. Aproveitem para dizer coisas, porque esse momento aqui é um momento muito bom, muito agradável. E eu já vou colocar aqui, a Valen também chegou por aí, seja bem-vinda, Valen. Olha, partiu o meu suporte do telefone. Pronto, então vamos colocar aqui, vou colocar por escrito o das boas escolhas, ok? Então, deixa eu buscar aqui. Eu vou só deixar aqui plugado. Vamos pôr da seguinte forma. Deixa eu pôr assim. Isso, não, acho ótimo. Acho ótimo que a Catarina está comentando que ela tinha me deixado uma mensagem e eu vou explicar aqui mesmo e já vamos falando disso. Então, o que nós queremos hoje comentar, Mafalda, seja bem-vinda. Isso. A Cira, ótimo. Então, o que nós vamos comentar hoje sobre o importante que é fazer boas escolhas. Por quê? Porque esse tema aqui é, de certa forma, crucial, não é só para bariátrico, tá? Ricardo, seja bem-vindo. Esse tema é algo aqui bem importante. Para bariátrico é sumamente importante. Para quem não é bariátrico também. Porque essa semana eu tive muitas conversas nessa semana nas consultas e na semana passada e nas perguntas aqui da internet, os pacientes têm o meu contato. Então nós temos uma conversa muito próxima. Para quê? Para que as pessoas tirem dúvidas e muitas vezes estão no meio do mercado e me mandam uma foto, olha, será que eu posso comer isso ou isso e tal. E realmente essa semana foi bastante interessante, na semana passada também, porque houve muitas perguntas desse tipo, ou seja, os pacientes estavam, ou os meus amigos, já digamos assim, estão no mercado e veem alguma coisa e querem comer, e então me mandam uma foto, olha, será que dá para comprar isso? Se dá para comprar aquilo? E na realidade, Dora, seja bem-vinda. E na realidade, é muito alimento processado. Muito alimento processado. Eu às vezes até dou minhas broncas, né? Eu até mando às vezes umas bronquinhas assim. Por quê? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão naturalmente buscando muitos alimentos processados como que se fossem saudáveis. Ai, que eu fico com vontade de comer um chocolate, que tipo de chocolate que eu compro? Ou então eu vou lá nessas lojas que são da NET, que todos conhecem, pronto, Prozis, etc, por aí, e acabam comprando alimentos que são muito processados com uma ideia de que são mais saudáveis, tá? Mariana, seja bem-vinda, que eu não te disse olá. Então, eu queria aqui deixar muito claro que há determinados alimentos que podem ter uma
característica de que pode ser saudável e pode ser muito bom e tudo, mas está longe disso. E o que a gente tinha que fazer é buscar alimentos o mais naturais possíveis, né? Que sejam alimentos que efetivamente sejam bem naturais. Mas, Antônio, seja bem-vindo. Mas o que acontece? Que pela praticidade, pela situação, eu acho que tudo vai muito do tempo que temos e que muitas vezes não utilizamos de forma um pouco mais adequada, entre aspas, e acabamos comprando uma quantidade enorme de produtos super processados com uma falácia ou com um discurso ou com uma narrativa de que aquilo é saudável ou que não é tão mal ou que é bom para a dieta, tá? Para a dieta ou para o cuidado. Gente, vamos fugir disso. Eu entendo que é muito, às vezes, chato você pegar uma fruta, ter que descascar, cortar ela em pedaços e fazer um sumo, triturar com água, ok? Que às vezes não é simples. E as pessoas vão e compram o Compal ou qualquer sumo, tá? Eu até nem gosto de dizer o nome comercial. Mas por quê? Porque é mais simples. Estamos de acordo e toda a gente faz. Então não há problema de fazer uma vez ou outra. O problema é fazer isso frequentemente. Então, eu sempre digo, tem uma paciente que essa semana me escreveu dizendo que ela tinha vontade de comer um docinho, se podia ser daquilo. Desde as manteigas de amendoim até, umas barrinhas, etc. Então, não é só ir no mercado, e eu posso ir no mercado com vocês, posso gravar um vídeo e estar no mercado com vocês e mostrar alimentos que são interessantes. Que eu tenho coisas processadas em casa? Claro que também tenho. Eu não como bolachas, porque eu não gosto. A única bolacha que eu gosto é uma que faz a minha sogra, que é um chocolate chip feito em casa. Aquilo sim eu gosto, vou ser honesta e sincera. Essas outras não gosto. Comerei se eu tô em momento assim que pronto, tá aí, alguém abriu o pacote e posso comer. Eu gosto de uma que tem fibra, que tem um iogurtezinho por dentro. Não acho tão mal. Mas, em geral, não curto, não gosto disso. E assim, o que a gente vê? Que as pessoas compram, gastam muito dinheiro com isso e que poderiam fazer lá uma maçãzinha com uma aveia e cozinhar um pouquinho e pôr no forno e até ficam como umas bolachinhas, porque fica uma torta baixinha, não vai muito fermento, nem vai farinha, com aveia, e pode pôr um pouquinho de canela e pode pôr um pouquinho de mel até, e fica fabuloso. E então são coisas muito simples, muito práticas, que tiram a gente dessa situação de ir no mercado, comprar esse tipo de produto. Mas eu adoro, doutor, então compra frutos secos, coma a fruta, faça o iogurte. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Olha, dá pra gente usar algumas bolachinhas dessas o esferovite, que eu chamo, as pessoas às vezes não gostam, mas realmente tem menos processamento ali. Então, quando eu já começo a ter aquelas bolachas que são recheadas e que tem um desenho muito bonito em cima e fica marcadinho, tá cheio de gordura trans. Eu tenho muitas coisas que eu não tenho coragem. E não ponho da boca para dentro aquilo, mas de jeito nenhum. Uma coisa dessa super processada, não como. É preferível comer um sanduíche desse do McDonald's da vida do que sério, do que comer essas bolachas. Então, e essas coisas então dos lanchinhos para as crianças. Aquilo é péssimo, aquilo gruda no intestino, aquilo não tem fibra nenhuma. É preferível fazer, um pãozinho com marmelada normal e comum e corrente do que esse tipo de pacotes, de doces e pacotes. Por isso que eu até poderia buscar pacotes, mas é que eu nem tenho muitos pacotes desses, porque na realidade não compro muito disso. Meu filho gosta de batata frita, eu de bolsa não compro. Sabe por quê? Porque aquela batata frita, sabe lá quanto tempo tem dentro daquela bolsa? Para ela ficar crocante no dia que você abrir aí e comer? Ela já tem um monte de tempo. Primeiro que ela foi plantada há muito tempo.
Depois ela foi colhida, passou o seu processo e tal e qual, e ficou lá dentro de um pacote. E tá cheio de conservante para ela manter a crocância dela meses de prateleira. Então, quando eu penso isso, tem coisas que eu não como. Não como. Não me parece. E é tão simples fazer umas barrinhas de granola em casa, com aveia, com frutinhos secos. Dá para pôr um pouquinho de mel, sim senhor, porque o mel é que vai acabar aglutinando. Se não quer usar mel, há outras coisas para usar, agar. Há 500 coisas para usar. Então, eu vou aqui só fazer uma paradinha, porque a Catarina é uma querida e ela está dizendo assim, a bolachinha de arroz com chocolate preto por cima se pode comer. Ela está sendo sincera, ela comprou e cada pacote tem 2 bolachinhas, ela comeu uma. E não é para eu ralhar com ela. Meu objetivo não é ralhar com ninguém. De vez em quando eu dou bronca assim, mas não é hoje o dia, Catarina. Dessas são as menos ruim, não é ruim. Eu poderia sim comer dessas e com o chocolatezinho preto tá muito bem, né? Então, as piores são aquelas que as pessoas gostam, que tem um pacote azul, que é preta, que começa com O e termina com O. Eu não como essa bolacha, não como essa bolacha. Terei que estar numa ilha deserta, sem comida e que só tem um pacote disso? Claro que sim, vou comer, sem dúvida nenhuma. Mas esqueçam que eu não vou no mercado comprar uma coisa dessas. Por quê? Porque é muito químico, gente, é muito químico. É muito químico, entende? A gente já tem químico em tudo quanto é lado. Então, pintar o cabelo tem químico. Shampoo tem químico. Tudo tem químico, né? Então, assim, me envenenando com esse tipo de coisa, não curto. Não curto mesmo. Não curto. Então, eu gosto de comer um doce? Sim, então faz um docinho em casa. Aí vocês vão me dizer, mas dá trabalho. Tudo dá trabalho. O trabalho dá trabalho. Tudo dá trabalho, não há hipótese disso. Mas fazer alguma coisa para si, para sua família, para os seus filhos, eu acho que é transcendental. Além das pessoas se sentirem queridas, ok? Além das pessoas se sentirem queridas porque você está fazendo algo para elas, é algo que também é bom para si. Então, vamos lá, dá para fazer gelado em casa? Dá. Tem uma maquininha que faz gelado fabulosa? Tem. E dá para a gente fazer muito simplesmente, de forma muito básica. Há imensas coisas que são fáceis de fazer e que têm assim, um resultado extraordinário, mesmo que você não saiba cozinhar. Mesmo que você não precisa saber cozinhar para fazer isso. Então, às vezes, é misturar um pouquinho, cortar a fruta, pôr um limãozinho para a fruta não escurecer, pôr um pouquinho de ovo, bater um ovo, pôr um pouquinho de aveia, pôr uma canela, pôr um pouquinho de mel, por exemplo, pôr um pouquinho de fermento e pôr um pouquinho de alguma coisa mais gordurosa para poder dar liga, que pode ser o ovo, ou pode ser um pouquinho de óleo de coco, ou pode ser óleo de milho, ou óleo de abacate, ou um óleozinho qualquer, uma quantidade pequenininha. Misturar isso tudo e pôr no forno, dar um biscoitinho, dar um bolinho simples, sem pôr farinha, eu pus só aveia, né? Então, isso já fica uma delícia, porque eu tenho a fruta, eu tenho o docinho. E dá para fazer com uva, dá para fazer com maçã, dá para fazer com pera, dá para fazer com o que quiser. Mas eu não gosto. Você nunca provou. Prova. Tenta fazer. Que não ficou bonito. As bolachas como é que são? As bolachas são colocadas essa massinha em cima dessas folhas de papel de cozinha, que você mete no forno e tem que vigiar. Agora, não vai lá esquecer, né? Senta ali na porta, vai trabalhando, olhando para dentro do forno. Quando aquilo cresceu e ficou douradinho, tá pronto, né? Então, são coisas assim muito simples que muitas vezes falta a nossa boa vontade de fazer alguma coisinha. Então, essas escolhas têm que ser pensadas se é realmente aquilo que vocês precisam. Porque pode ter vontade de comer uma coisa dessas doce? Pode, então coma. Não passa nada. O problema é que vira uma rotina. Então, eu não faço nada disso. Eu abro minha despensa e estou cheia de pacotes de bolacha, disso e daquilo, aquele outro. Isso é um veneno. Isso é péssimo, péssimo para a saúde. Então,
tentem fugir um pouco disso. Mas, vamos lá, vamos pensar que eu preciso comprar. Então, o que eu vou buscar? Que tenha pouca gordura de palma, ou não tenha gordura de palma. É preferível manteiga do que gordura de palma, sim senhora. Se querem fazer uma torta, uma quiche ou uma massa folhada, compram massa folhada de manteiga e não de gordura de palma. Porque a gordura é que vai folhar a massa. Toda massa folhada tem que ter gordura, independente de qual seja, ok? Mas vamos dizer que vão fazer em casa, ou vão fazer um croissant em casa. Pronto, então façam com manteiga. Comprem algo que seja de uma gordura boa. Isso não é nenhum problema. As pessoas não têm que ficar sem comer gordura. Não há problema em comer gordura. O problema é o tipo da gordura. Só que lembrem-se que o mercado, o comércio, a indústria precisa ganhar dinheiro. E é muito mais barato o azeite de palma, o óleo de palma, do que uma manteiga. Manteiga é muito mais cara, mas é muito melhor. Então, quando a gente consegue separar e já buscar por aí, já melhora muito, muito, muito a qualidade da vossa alimentação, certo? Então, fugir dessas gorduras. Quando eu tenho lá iogurtes, vamos pensar em iogurtes para a gente não falar só de farinhas, porque eu não tenho nada contra as farinhas. Eu faço pizza em casa e eu adoro fazer pizza. E eu adoro comer massa. E eu não tenho problema com glúten. Ok? Quem é celíaco não pode comer glúten. Tem gente que tem intolerância ao glúten porque come tanto pão que passa a ter intolerância. É só deixar um pouco de comer e isso aqui volta a funcionar. Então, a gente não deve comer pão o dia inteiro. E nem todo dia. Mas de vez em quando comer uma pizza não passa nada. Ah, mas tem que ser pizza dessas mais econômicas? Pode, mas dá para fazer mais econômico ainda em casa do que comprar essa pizza que levam lá naquele carrinho. Ah, mas dá muito trabalho. Dá para comprar perfeitamente até a massinha e fazer em casa. Muito simplesmente. Então, e aí pronto, depois tem pizzas e variações de pizzas, né? Então, por exemplo, a pizza. Farinha, fermento, água, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar para a massa crescer. Ponto. Um molhinho de tomate feito em casa, fabuloso, assam no forno. Existem umas pedras para pôr no forno, para que fique como se fosse a forno, a lenha, não é a lenha, não é? Como é óbvio, não tem lenha, mas tem pedra embaixo, então não é uma lata, ela cresce muito melhor, a massa fica muito melhor, parece pizza de pizzaria mesmo, fica fantástica, tem para vender em vários locais, olha, até no IKEA tem, e vocês metem aquilo dentro do forno. O forno tem que estar numa temperatura muito alta. Fazem a massinha, metem lá para dentro do forno, o forno faz um pré-cozimento da pizza, tira a pizza e põe o seu recheio e volta lá uns minutinhos só para derreter o queijinho e tal e qual. E fica fabulosa, fabulosa. Então, é muito simples fazer isso, é muito mais barato, garanto. Ah, que dá trabalho. Dá para fazer o molhinho de tomate em qualquer momento. Dá para congelar, vocês têm congeladinho. O único tempo que leva é o tempo de subir a temperatura do forno. Mais nada, ok? Então, não é difícil fazer, não é difícil fazer. Então, vamos lá. Deixa eu aqui... Tem muita gente aqui que tá aqui e eu não cumprimentei ainda. Então, os que chegaram agora, tudo bem. Tem aqui uma cara de espanto. O que será que eu falei de mal? Pronto. Então, vamos lá. Florbela, já te respondo, mas eu vou responder aqui primeiro para Catarina. A Catarina me perguntou sobre a quinoa, se a quinoa é boa. A quinoa é ótima. E a quinoa, a gente cozinha como se fosse arroz. Para quem não está habituado, e eu recomendo, eu quando comecei a comer quinoa, eu comecei a cozinhar assim. Pega uma meia chávena de arroz e meia chávena de quinoa. E faz como se fosse arroz. 2 porções de água, 2 chávenas de água para cada porção de arroz e perfeitamente. Como se fosse arroz, exatamente. Com o seu salzinho, se gosta de pôr alho, põe alho e tal, tudo bem. E depois dá para você fazer só a quinoa. A quinoa, ela fica mais soltinha, como é óbvio. E então essa quinoa, depois de fria, dá para fazer saladinha, dá para picar cebolinha roxa, bem pequenininha, pimento vermelho, pimento
verde, dá para pôr pedacinhos de fiambre, ou pedacinhos de chouriço, ou pedacinhos do que você quiser lá dentro. Dá para fazer uma saladinha, dá para pôr, faz um ovo na frigideira, antiaderente, o ovo, bate o ovo e fica como uma tortilhazinha, mas o ovo inteiro. E depois corta em tirinhas esse ovo, todo picadinho, dá para fazer ovo cozido também. E depois faz uma salada que fica uma delícia. Dá para pôr atum, dá para pôr franguinho que sobrou, e dá para pôr folhinhas junto. Ou seja, é muito, muito versátil. Faça que você vai gostar. Você vai curtir imenso, ok? Então essa aí fica a dica da quinoa. Depois, eu tenho aqui, Patrícia, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem mais que eu tenho aqui. Tem uma pergunta aqui. A Vera tá aqui. Depois já vamos falar de mais coisas. A Gisela, a Joana. Ai, Joana, um beijinho pra ti, peraí. Tenho aqui a Florbela. A Florbela fala assim, quais são as melhores bolachas de esferovite? Que eu brinco, que eu digo que aquelas bolachas são de esferovite, né? As de arroz ou as de milho? Posso pôr mel no iogurte ou provoco dumping? Pronto, então vamos lá. Florbela, número 1, bolachinha de esferovite. As bolachinhas não são de esferovite, pelo amor de Deus, gente. É bolacha de arroz estufado ou de milho, né? Eu é que chamo elas de esferovite porque parece um esferovite, que não pesa nada e é assim. Então, a de arroz é uma delícia. Mas quando forem comprar, comprem a integral e com sal. O sal que tem é mínimo, mas ela tem outro sabor. A outra parece esferovite. Então, comprem com sal integral, que ela é mais gostosa. Tá bem? É um arroz estufadinho e fica ótimo. E esse é um hidrato de carbono. Mas é bom por quê? Porque não tem o trigo. Então, de vez em quando, para mudar, é ótimo. Façam. Sabe como é que fica uma delícia para um lanchinho? Pega uma manteiga de amendoim, quem gosta de doce, manteiga de amendoim, cortam maçã verde com casca, bem lavadinha, e cortam fininhas fatias e cobrem ela com maçã verde. Fica uma deliciura. Pegam um queijinho, barram ela com queijinho e podem pôr pedacinhos de fiambre. Fica uma delícia. Pegam ela, barram amassam um abacate amassadinho, um pouquinho de sal, se tiver coentros, um pouquinho de coentro picadinho e um fiozinho nada de azeite, só uma coisinha nada porque o abacate já é gordo. Amassa ele bem e unta aí nessa tostinha e depois pode pôr ou queijo fresco por cima, ou salmão por cima, ou se tem um franguinho desfiado, desfia o franguinho em pedacinhos, assim que sobrou, olha, às vezes a gente compra um frango assado e fica aqueles pedacinhos que ninguém come, né? A parte das costelinhas e tal, desfia, põe uma luvinha na mão, desfia bem, tira bem pequenininho, põe por cima, fica um lanchinho maravilhoso. Um ovo, pega o ovo, abre na frigideira antiaderente, deixa ele ficar branquinho e a gema cozidinha de um lado. Vira o ovo e deixa ele mais passadinho, então a gema não vai ficar mole, ela vai ficar durinha. Unta com um queijinho de barra, se quiser, por exemplo, e põe o ovo em cima. Fica uma delícia, tanto de arroz quanto de milho. O que eu acho que deve fazer? Tem de arroz e milho. Isso eu tenho aqui em casa. Tem de arroz e tem de milho. Pergunta se eu comi nessa semana. Não. Essa semana eu não comi. Entendeu? Então aí, em algum momento, se come. Mas é muito gostosinha. Então, dá pra gente aqui fazer variações. Eu gosto de tomate amassadinho, pôr por baixo e depois pôr um queijinho por cima. Ou pôr manjericão. Ou pôr um queijinho e pôr um pouquinho de pesto por cima, que dá um sabor maravilhoso. Tudo coisa super, super simples. Aí, a Florbela fala assim, se ela pode pôr mel no iogurte natural ou provoca dumping. Vai depender da quantidade que você colocar de mel. Se você colocar realmente a pontinha de uma colherzinha de café, que fica suficientemente doce, agradável ao paladar, não vai te dar dumping. E se você ainda colocar um pouquinho de mirtilos lá dentro do iogurte, umas bolinhas de mirtilos, põe dentro do iogurte e uma coisinha de nada de mel, só para fazer a gracinha, não vai te dar dumping nenhum. Por quê? Porque eu estou misturando aqui com uma parte da fibra. E ela atrasa um pouco essa chegada tão rápida dentro do intestino. Então, vai ter um benefício aqui a mais. E se você ainda colocar um pouquinho de chia por cima, vai fazer exatamente essa função. E vai retardar a chegada tão rápida do mel e não vai te dar dumping nenhum. Tá bem? Florbela, pode comer que fica maravilhoso. Mas te recomendo,
ponha os mirtilos, ponha um pouquinho de chia e ponha a pontinha da colherzinha de mel. Qual é o iogurte que eu uso? Eu faço iogurte em casa, mas também compro pronto. E compro pronto, e do que eu compro pronto é que eu faço em casa. Um dia eu vou mostrar para vocês a minha panelinha de fazer iogurte, tá? Que eu faço grego, porque eu tenho uma panelinha que ele levanta e dessora. Então, fica mesmo uma matéria seca de iogurte fabulosa, tá? E então, no iogurte, o melhor que tem e o mais barato é o Bio Natural do Lidl. Eu não ganho nada do Lidl, eu deveria ganhar, ok? Mas não ganho nada do Lidl. Mas uso muitas coisas do Lidl porque acho que a qualidade do iogurte desse, o Bio Natural do Lidl, é formidável. Não tem, pra mim, nenhum. E às vezes eu vou lá só pra comprar esse iogurte, porque adoro. Tá, então mais coisas aqui. Mais coisas, vamos lá. Andréia, olá. Enchido. Nenhum enchido é muito adequado, tá? Por quê? Porque eles têm muitos nitritos. Mas nós temos enchidos desde quando o porco virou doméstico, tá? Nós temos enchidos aí sempre. Por quê? Porque era uma forma de curar a carne e dela se manter por mais tempo. O problema são esses excessos de processados. Então, o salame, se é feito com carne de porco bom, não é mal. Não é mal. O problema é que tem muito sal e tem nitritos e nitratos, que são os conservantes para que essa carne se conserve. Então, não abusando, não há problema. Quem é que tem problema com os enchidos? As pessoas que têm divertículos, ok? Não devem comer enchidos de nenhum jeito. As pessoas que têm gastrites, importante. E o problema do enchido é a mastigação. Eu preciso mastigar muito, muito bem. Cortar muito fininho. Mas não é um grande problema. É pior. Salsichas, ok? É muito pior do ponto de vista químico do que um salame feito por um italiano na casa dele ou por uma pessoa qualquer. Toda a minha infância, juventude, adolescência, meu pai era médico, mas nós tínhamos, vivíamos num sítio, numa fazenda. E lá se matava o porco, se fazia linguiça, se fazia salsicha não, mas se fazia linguiça, se fazia os enchidos. Sei fazer enchidos. Então, esses enchidos, não é o problema do enchido, o problema são as quantidades e a frequência com que se come, ok? Então, e tem que ser muito, muito bem mastigado. O que é mal? É essas misturebas todas que tem por aí. Então, se fosse um chouriço bom, normal, simples, não há nenhum problema. Chouriço de sangue, isso e aquilo, morcela, não há nenhum problema. Não é esse o problema, ok? O problema são essas outras. Que tem a gordura do porco. Banha não matou ninguém. O que mata as pessoas é a gordura trans. Isso mata a gente, ok? Não é banha que mata a gente. Não é a gordura do porco que é o problema. O problema é o excesso disso tudo. E faz muito mais mal do ponto de vista, eu vou ter que acender aqui a luz, é muito pior para a saúde. Vamos dizer, a gordura, o açúcar, ok? Que vai me causar uma alteração metabólica, do que a gordura em si. A quantidade da gordura, claro que vai alterar e vai ter aqui um problema. Então, vai muito das quantidades e isso faz uma diferença enorme. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta e aproveitem porque nós vamos já terminando logo por aqui. Porque eu não posso ficar aqui alugando vocês muito tempo. Fernando, seja bem-vindo. Exatamente. Dora, os enchidos caseiros está respondido, né? Eu acho que aqui está certinho. Os caseiros são muito melhores. Detalhe, tem que ser tudo muito bem mastigado. Muito bem mastigado. Outra coisa que eu queria falar para vocês. A alheira de caça. A alheira de caça é muito bom. O Antônio está comentando. A alheira é fabulosa. Só que tem que ser efetivamente muito bem feita. E ter um sítio adequado que se compre. A farinheira já é diferente. A farinheira é muito saborosa, mas a farinheira é farinha e gordura e temperos. Então, qualidade, realmente não. Carne com ali não tem nada, é só gordura, né? Com aquele saborzinho que toda a gente conhece. José, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quem quiser ter mais perguntas, digam. Zero estresse.
E então, assim, vamos lá, que eu queria falar dos iogurtes e depois aqui falei outras coisas e não respondi. Os iogurtes têm um tema importante. Os lights, diets, etc. Eu sou contra que o paciente bariátrico venha e compre queijinho Baby Bell Light, queijinho da vaca Kiri Light, queijinho não sei o que Light, queijo magro Light. Não dá para comprar manteiga magra. Não existe manteiga magra. Se a manteiga é manteiga, ela não é magra. A manteiga é gorda. Aqui, na China, onde vocês quiserem. Então, manteiga magra, não. Senhores, comprem manteiga. Quem vai comer manteiga, vai comer pequena quantidade, mas de coisa boa. Então, compre uma boa manteiga. E aqui tem excelentes manteigas, ok? A manteiga, o que que é? É a gordura, é a nata, é o creme de leite, é a nata do leite que se tira. O leite vai para um lado e a gordura vai para o outro. Essa gordura, quando eu bato ela dissora, vai perdendo aguinha e vira manteiga. Quando eu posso fazer em casa, é só pôr numa batedora e bater. Antigamente era uma batedeira de pau. É como se fosse uma lava-louça, uma lava-roupa daquelas antigas, que tinha um pau dentro e gira e aquilo vira manteiga. Então, manteiga magra, fora, tá? É manteiga. Queijo fresco não dá para fazer queijo sem ter algum teor de gordura. Então, queijo magro também não. Queijo magro, para ser queijo, tem que ter gelatina lá dentro. Tem que ter algum espessante para ele virar queijo. Então, vão comer queijo meio gordo, tá? Eu tô cansada de dizer isso e eu digo. E a mole enquadradura, tanto bate até que fura. Queijo meio gordo é queijo bom. E o queijo que tem aqui em Portugal não tem em outros lugares. Não tem em outros lugares. Esse queijinho é fabuloso. No Brasil, a gente tem o queijo Minas, frescal, tem outros queijos, tem queijo canastra, tem outros tipos de queijo. Mas o queijinho fresco daqui não tem melhor, é fabuloso. Aquilo é maravilhoso. Eu acho que o dia que eu for embora daqui tem que levar o queijeiro junto. E as vacas, né? Porque o queijo é muito bom. Então, dos iogurtes, importante, teor de quantidade, ou seja, melhor dito, a quantidade de açúcar. Então, no rótulo diz carboidratos ou hidratos de carbono, dos quais açúcar. Tem iogurte que tem 22 gramas de açúcar em um iogurte. 22 gramas é uma colher de sopa cheia. É um abuso, é um exagero. Isso não pode ser, tá? Então, esses não para um bariátrico, de forma alguma. Por quê? Porque o iogurte é líquido, ou líquido ou eventualmente sólido, eu vou beber e ele vai ser rapidamente absorvido e vai para o intestino. Esse causa dumping. Então, não. Então, vamos buscar os iogurtes com menos teor de açúcar. Ah, mas dá para tomar leitinho com chocolate? Dá. Nós estivemos avaliando, eu tenho um paciente que adora leitinho com chocolate e nós conseguimos, não vou dizer marcas aqui porque é chato e eu não gosto de dizer marcas, mas acho que era o dos pacotinho marrom, que era o que tinha menos teor de açúcar por quantidade e ficava ao redor dos 7, 8 gramas. Entre 5 a 8 gramas por dose, tudo bem, não vão se sentir mal. Mais do que isso, tem que ir com muito cuidado, porque pode eventualmente se sentir mal, tá bem? Então, isso aqui é outro detalhe importante nas compras, quando vocês vão comprar. Mas vamos tentar assim, encarecidamente, diminuir os processados e aumentar a frutinha, a verdurinha e fazer coisas simples. Chocolate. Outra pergunta importante que agora me lembrei. Se vocês tiverem dúvidas, digam, porque às vezes me falta... Pronto, não me lembro. Chocolate. Eu prefiro que comam um chocolate 70% do que não comam um chocolate e ficam com vontade e se metam a tal daquelas outras bolachas que o pacote é roxo, que tem lá dentro da bolacha, é uma bolacha de chocolate com cheesecake dentro. Ai, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O que é isso? Eu não tenho coragem de comer aquilo. É uma bolacha com chocolate tipo waffle, que dentro ainda tem cheesecake. Sabe aquela gordurinha que vai por dentro da coisa? Aquilo não é nada saudável, aquela gordura trans pura. Ok? Que tem um saborizante, que tem um umectante, que tem um hidratante, que tem um antioxidante, que tem, se vocês veem no rótulo, 500 Es. Ou seja, a quantidade de químico que tem naquilo, eu não como aquilo. Não como aquilo. Terá que ser mesmo que eu esteja numa ilha aí deserta e só tenha um pacote daquilo. Pronto, comerei aquilo, a casca da árvore, a sola do sapato e outras coisas, né? Então, queiram-se mais. Não se envenenem tanto. Busquem coisas boas. É preferível, sinceramente, se envenenar com alguma coisinha assim, melhor. Penso eu até um vinhozinho,
do que com esse tipo de coisa que entra e passa por aqui. Ai, mas eu gosto tanto. Epá, a gente gosta até que deixa de gostar, né? E tem outras coisas que dá para trocar. Então, já que a gente tem que escolher coisas, vamos escolher bem, fazer boas escolhas. Não é só porque vende lá na loja que aquilo é mais proteico, e agora tem tudo quanto é coisa proteica. A proteína tá boa, mas não precisa ter excesso de proteína. Tá bom? O que a gente precisa para manter a proteína é fazer ela ir pro músculo. Mas ela só vai pro músculo quando eu for no ginásio pegar um peso e fazer exercício aqui do músculo. Senão, não vai chegar no músculo. Comer proteína não me aumenta a musculatura. Né? O bariátrico precisa de mais proteína? Sim, porque ele come pouco. Porque ele não dá quantidade. Então, a gente suplementa. Agora, comer tudo proteico também não é por aí, né? Então, eu não sei se eu deixei mais dúvidas, que também era um objetivo, ou se eu elucidei as dúvidas, ou algumas dúvidas. Então, quem ficar com dúvidas, escreva aí embaixo. Se tiverem um produto específico, digam. Eu tenho aqui um monte de produtos que os meus pacientes mandam. E eu até às vezes dou umas bronquinhas assim, será que não dava para fazer isso aqui em casa? Será que não era legal fazer assim, assado e tal? Por quê? Porque dos químicos há coisas que a gente não pode fazer em casa, né? Então vamos por ali. Mas coisas assim básicas, fujam um pouco disso. Fujam um pouco dos pacotes. Tá bem? Então vou ficando por aqui. Eu sei que hoje não fui assim muito simpática, que se diga, né? Mas é pro seu bem. É pro bem de cada um de vocês. E acho que aqui tem muita coisa saudável, muita coisa gostosa, boa, que dá pra gente fazer, que dá pra gente fazer em casa, que dá pra gente buscar, e dá pra fazer barrinha, e dá pra fazer um monte de coisa. E dentro dessas, gastem menos dinheiro com isso, porque isso é muito caro. E comprem um creminho mais pro rosto, comprem um colágeno bom, comprem, guardem para ir de viagem, entende? E comem menos dessas coisinhas. Querem fazer uma batatinha? Façam na air fryer, já tem air fryer, toda a gente tem, né? Então, isso faz aqui uma diferença, mata a vontade de comer essas coisinhas, mas está sendo feita por vocês, que é simples. Eu sei que às vezes a gente chega cansado e a gente não tem vontade. Então, o dia que tem vontade, façam, conservem, guardam, põe numa lata, faz umas bolachinhas, uns biscoitinhos, umas coisinhas, se gostam disso, se é por aí. E é feito por vocês, chocolate escuro. Bom chocolatinho escuro, não há problema. Põe chocolate, põe passas, compra, derrete, põe frutos secos dentro, faz umas mini bolachinhas feitas por vocês mesmos, fica uma delícia. E depois guarda numa latinha, separa com um papelzinho de cozinha, por se acaso, e ficam ótimas. Então, são coisinhas muito simples, básicas, que lhes mata a vontade e fica fabuloso. Tá bem? Então, um beijinho a todos. Vou parando por aqui. Quem precisar de alguma coisa, diga. A gente vai falando aqui nos próximos detalhes. E assim, ó, só para lembrar aqui, que lembrei agora, quem é bariátrico, fuja dos refrigerantes, tá? Esse aí realmente não é uma opção, não é uma eleição, tá bom? Fujam daí. Os que não são bariátricos, fujam daí, que isso aí só estraga os dentes, estraga os ossos e um monte de coisa. Não tem nada de bom. Prefiro uma aguinha das pedras com sabor, com limão, essas coisas assim, do que esses refrigerantes, que esses aí fazem... Eles têm umas outras coisas que a água não tem. E que mesmo as frutas que são utilizadas para as bebidas gaseificadas, tipo água com sabor, não tem. Tá bom? Então, olha, um beijinho enorme para vocês, que passem um restinho de semana boa. Na semana que vem é feriado e eu não vou estar aqui. Então, não vamos ter live no dia 5 de outubro, porque é quinta-feira. É feriado e cai quinta-feira. Então, agora a nossa live vai ser na semana de cima, que eu acho que é dia 12, se não me equivoco. Obrigado pelos coraçõezinhos. E vamos tocar o barco para frente, tá bem? Um beijo a todos. Até na semana de cima. Quem tiver dúvidas e tal e qual, vamos botar outro dia outra caixinha, que foi até... Hoje um amigo querido também me disse que gostou da ideia e que acha que é muito bom. E ele mesmo fez perguntas. E então está aí à disposição, tá bem? Então, o meu carinho para todos e um bom resto de dia, um bom descanso. Hoje está um pôr do sol espetacular, que nem vocês viram nem eu. Eu estou aqui de olho nele,
Mas, olha, vou mostrar aqui para vocês. Que não sei se dá para ver. Dá para ver um pouquinho. Foi muito bonito. Mas pronto, hoje era nosso dia de estar aqui. Então, um beijinho a todos. Fiquem bem. Adeus.